Boa noite, irmãos. Boa noite os irmãos também que nos ouvem nas suas casas, nos seus lares, através da internet. Eu gosto muito de relembrar a vocês aquilo que a gente cantou no louvor e tentar encontrar na mensagem o link, a junção que tem aquilo que a gente cantou. Nós cantamos no primeiro verso, no primeiro corinho, um corinho que fala que a forma da gente perceber a grandeza do poder de Jesus é através da paz que a gente tem no coração, que só Ele dá. E a comunhão que a gente tem de volta com Deus, que só acontece através de Jesus. Depois nós cantamos que Jesus tem poder para salvar. Cristo tem poder para salvar. E a gente falou assim: possa o mundo ver brilhar a luz para a glória do Senhor Jesus. E no último corinho a gente cantou algo muito pessoal. Nós cantamos falando assim: diante de ti abro o meu coração, porque o meu clamor Deus escuta, Cristo escuta. E hoje nós vamos falar com vocês que há algo incomparavelmente maior além do milagre. E nós vamos usar dois textos, nós estamos aí compartilhando com vocês. O primeiro texto, eu acho que para muitos de nós é conhecido. Ele está em João 4, 43 a 54. É a história da cura que Jesus fez, de um dos milagres de Jesus, para o filho de um oficial do rei. A história é assim, começando lá no verso 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora exatamente foi a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galiléia. E outro texto que nós vamos ver é João 20, 30 e 31.
Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar? Paizinho de amor, nós te pedimos, Senhor, que seja o teu Espírito, que seja o Senhor que fale conosco, que a leitura que fizemos da tua palavra seja nos explicada de acordo com a tua vontade, que tudo o que falarmos seja conforme o teu ensino, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Nos sábados, nós temos estudado o Evangelho de João. Nós já estudamos, nós terminamos o capítulo 5, agora demos o break do Natal, mas a gente já teve 14 estudos sobre o Evangelho de João nesses primeiros 5 capítulos. Esse Evangelho foi escrito bem depois dos outros 3, já quase no fim do primeiro século. Seu autor é João, aquele que é chamado de discípulo amado, não é o João Batista, é o João que a gente de criancinha cantava no corinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, era o João pescador. Enquanto Marcos escreveu focando os leitores romanos, Mateus teve foco nos judeus, e Lucas, em seu evangelho, focou os gregos. Já João escreve para o público em geral, tanto para o judeu quanto para o gentio, e muito provavelmente tentando atingir os cristãos e não cristãos da segunda e terceira geração após Jesus. Quando a gente olha para esse evangelho e pergunta para nós, né, ou para o próprio livro, por que ele foi escrito? Um dos textos que a gente leu, que foi o texto de João 20, João nos responde com uma clareza cristalina, porque ele escreveu o Evangelho de João. Há 2 objetivos evidenciados nesses versos 30 e 31 do capítulo 20 de João. O primeiro objetivo, a gente fala que ele é apologético. Essa palavra parece difícil. Ela quer dizer que tem o objetivo de defender, de argumentar em defesa, em mostrar a verdade. Então, o primeiro objetivo que João tinha era o objetivo de defender a verdade, dirimir dúvidas, deixar claro quem é Jesus. Nós vemos isso na primeira parte do verso 31, que diz assim: mas estes o quê? Estes milagres, esses sinais miraculosos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele escreveu para que não reste dúvidas de que Jesus é o Cristo, de que Ele é o Filho de Deus. Ao longo de todo o Evangelho, João vai evidenciar essa verdade. E João vai deixar claro que Jesus é perfeitamente Deus, perfeitamente homem quando ele esteve aqui na terra. Vai mostrar que Jesus é um com Deus. Jesus e Deus coexistem.
Jesus só faz aquilo que é da vontade do Pai. Jesus sempre existiu com Deus, desde antes dos tempos. E Ele existiu durante toda a eternidade em perfeita comunhão com Deus. Ele, Jesus, é o agente da criação. A Bíblia diz que nada foi feito sem ser por intermédio dele. E João vai nos mostrar que Jesus é a luz que traz vida ao mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 1, logo no início do Evangelho, João 1, 2, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que a gente encontra em João 1,14. Aquele que é a palavra, ou que é o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O primeiro objetivo de João, quando ele escreveu esse evangelho, e ele já estava bem velhinho, tem gente que fala que ele já estava beirando aí os 90, era não deixar dúvida, deixar claro que Jesus é Deus, que Ele é o Cristo que viveu entre nós. O segundo objetivo de João também está no mesmo verso, João 20, verso 31, na segunda parte desse verso fala assim: e crendo, tenham vida em seu nome. O segundo objetivo do Evangelho de João é um objetivo evangelístico, revelar Jesus para que o mundo creia, e crendo em Jesus, tenha vida em seu nome. Foi o que nós cantamos: possa o mundo ver brilhar a luz. João quer revelar Jesus para que você creia genuinamente que Ele é Cristo, o Filho de Deus, e ao crer nele você tem a vida, vida eterna em seu nome. Essa frase tem um sentido de consequência e embute uma verdade que é exclusiva. A vida eterna, presta atenção no que eu estou falando, que eu estou repetindo, quem está falando é Jesus na Bíblia. A vida eterna é consequência única e exclusivamente de crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ela é exclusivista, no sentido de que não há nenhum outro meio pelo qual você pode ter vida, a não ser crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso fica ainda mais claro se a gente olhar lá no verso de João 3, os versos 17 e 18, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esses versos deixam claro que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado. Por quê? Porque não creu
naquele que Deus providenciou como o único caminho para a libertação do pecado e do salário, da consequência do pecado, que é a morte. Note que nestes versos, o tempo da oração é presente, indicando que o fato está consumado, e ao mesmo tempo é definitivo no sentido de que está feito, não dependendo de mais nada. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. E está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que traz luz e vida a quem está cego e morto. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é Deus que veio ao mundo, por amor sofreu a morte, como consequência do meu pecado, do seu pecado, para que ao crer nele, tenhamos vida eterna. Mas quem não crê, mesmo que faça qualquer outra coisa, que faça boas obras, que faça caridade, que seja religioso, que faça qualquer outra coisa, continuará morto, sem vida, e padecerá o sofrimento eterno. Agora que a gente se aproxima do Natal, nós temos, e você tem, uma grande oportunidade de se questionar: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Se você não creu ainda em Jesus como Cordeiro de Deus, que é o único meio de reconciliar você com Deus e lhe dar vida eterna, se você ainda não creu em Jesus como Deus e ainda não deu a Jesus o senhorio completo da sua vida, entregue seu caminho, entregue a sua vida a Deus. Não existe decisão mais importante, mais séria, mais valiosa que uma pessoa possa ter que enfrentar do que essa. Nos dois versos que nós falamos de João, que conta os objetivos dele ter escrito o livro, ele fala que ele escreveu no livro alguns milagres, e Jesus tinha feito vários milagres. E ele fala que esses milagres foram feitos ou escritos para que a gente creia em Jesus. Então é interessante que tem um link entre a forma que Jesus usou e a forma que João está usando para nos revelar, para nos mostrar quem é Jesus. E em várias situações, há uma outra passagem que fala que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, não caberia nos livros. Então, uma das formas que Jesus usou foi fazer sinais maravilhosos, que a gente chama de milagres. E eles foram escritos para mostrar que Jesus é Cristo, para nos fazer entender quem é Jesus. Um dos milagres relatados por João está no texto que a gente leu, que é a cura do filho do oficial do rei. Então está lá em João 4, de 43 a 54. João nos conta que, estando Jesus em Caná da Galileia, o mesmo local onde ele transformou, lá no casamento, água em vinho, que a gente costuma dizer que foi o primeiro sinal que Jesus fez, no mesmo lugar, ele foi bem recebido.
E muitos vieram até ele, porque sabiam dos milagres que ele havia feito em Jerusalém. Jesus, nas festas do povo judeu, sempre ia a Jerusalém, onde se reunia grande multidão por causa da religião. E Jesus, naquelas ocasiões, fazia muitos sinais. E o povo da Galileia, que também ia a Jerusalém na época, viu esses sinais. E quando Jesus foi para Galileia, uma multidão foi em encontro a Jesus. E João fala assim, que eles receberam bem a Jesus, mas receberam bem a Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Eles receberam bem devido aos milagres, não porque ele era o Messias, o Cristo ou o Filho de Deus. Eles o viam numa palavra que às vezes a gente acha pejorativa, mas como milagreiro. E no meio deste povo, lá em Caná, estava o oficial do rei, que foi ao encontro de Jesus, pois seu filho estava muito doente. Desesperado pela doença do filho, que provavelmente resultaria em morte, o oficial foi buscar a Jesus para que ele fizesse o milagre e curasse seu filho da morte. É interessante notar, quem estiver vendo o texto, que na cabeça do oficial do rei era preciso que Jesus fosse com ele para a casa dele, onde estava o menino doente, para que a cura pudesse ser feita. O objetivo do oficial do rei não era conhecer Jesus, não era receber Jesus, não era ouvir o que Jesus tinha a dizer, mas o objetivo era conseguir a cura do seu filho. Ele queria um milagre que resolveria o problema que ele pensava ser o problema mais sério que ele tinha pela frente. Podemos dizer que o oficial do rei tinha um broto de fé, mas era uma fé superficial, uma fé com foco errada. Era a fé que acreditava que Jesus podia dar a cura. O foco estava errado. Vamos parar aqui e tirar uma primeira lição para nós. Atenção, cuidado com o motivo que está fazendo você vir a Jesus. Se você está vindo a Jesus por um problema terreno que lhe aflige, não pare no problema terreno. Jesus veio ao mundo para lhe salvar das consequências do pecado, e isto é incomparavelmente o maior problema que precisamos resolver. Veja o que está escrito em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Rapidamente, eu queria ir lá buscar um pouquinho outro milagre relatado por João, para justificar esse alerta sobre o perigo de estarmos buscando unicamente o milagre, focado na cura, no livramento do problema dessa vida terrena. Lá em João 5, de 1 a 16, há o relato do homem enfermo, de um paralítico, que estava paralítico há 38 anos. E ele estava ao lado do tanque de Betesda. Era um sábado.
e havia uma grande multidão de enfermos. Não sei quem tem essa imagem, mas é quando a gente entra num hospital grande, né? Eu vi isso em Salvador quando vivia lá e fui no hospital geral, e você chega assim naquela área de emergência, está aquele monte de gente, de todo jeito. Era o quadro mais ou menos que eu corria todo dia ao lado desse tanque, porque havia uma crendice de que quando a água do tanque se mexia, era um anjo que mexia a água. E o primeiro enfermo que caísse dentro da piscina ali daquele tanque seria curado. E esse paralítico, durante todo esse tempo, dia após dia, talvez até com uma fé ou com uma esperança já morta, ia a esse tanque esperando ver o que acontecia. Mas ele mesmo disse a Jesus que ele jamais ia conseguir entrar dentro do tanque, porque não tinha ninguém que o colocasse dentro do tanque. Ele era sozinho, solitário, além de paralítico, era solitário, e não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Vendo Jesus, aquele homem, cuja esperança dele própria era uma esperança morta, Jesus, de forma miraculosa e imediata, cura o paralítico, ordena ele, e ele imediatamente sai andando, carregando sua maca, livre da doença. O milagre estava feito, mostrando o poder de Jesus. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, o que impressiona, é o detalhe relatado por João, que o homem curado nem sabia quem o havia curado. Ele esteve com Jesus e não conheceu Jesus. Ele foi curado por Jesus de forma milagrosa e ele não sabia quem o curou, quem era aquele que o curou. Depois Jesus o encontrou no templo, e Jesus o alertou: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E o paralítico aí descobriu que quem tinha curado ele era Jesus, aqueles que os fariseus queria saber quem era que tinha mandado ele carregar a maca num sábado. E o que acontece é que o paralítico curado imediatamente vai correndo contar aos fariseus que quem tinha curado ele era Jesus. E a partir daí, os fariseus começam a perseguir Jesus. O paralítico foi curado e denunciou Jesus aos líderes judeus. Jesus esteve com ele, ele recebeu a cura, mas não conheceu Jesus e muito provavelmente não recebeu a vida eterna. Cuidado para não ficar só no milagre e perder o que há de mais valioso em Jesus para você. E essa reflexão provocativa e valiosa, Jesus nos apresenta em um outro texto, em Marcos 8,36, onde ele fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o milagre ocorrer e você não conhecer a verdade sobre Jesus? Vamos voltar à história do oficial do rei? Fecha parênteses do paralítico. Então, o oficial do rei procurou Jesus movido pela esperança da cura do seu filho. Era isso que ele queria,
queria encontrar com Jesus, que ele sabia por ter ouvido que Jesus fazia milagres, e ele precisava do milagre. A fé, que eu chamei de superficial dele, porque o foco era a cura, limitava Jesus. Na visão do oficial, seu filho só poderia ser curado por Jesus se Jesus fosse até sua casa, onde estava seu filho. Ao suplicar a Jesus que fosse com ele até sua casa, Jesus responde a ele e a todos que estão à sua volta, de uma forma no mínimo estranha e até desmotivadora perante o pedido daquele pai. Disse Jesus no verso 48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Este verso é reforçado pela afirmação que Jesus faz a Tomé, lembra? Lá em João 20, 29, Jesus diz, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos e nós temos a chance de crer, ou nós cremos para aqueles que já receberam Jesus. Aqui temos a oportunidade de aprendermos uma outra lição muito valiosa. A fé em Jesus tem muito mais valor que o milagre. Crer em Jesus é muito mais importante que o milagre. O milagre é o meio para que Jesus mostre a nós duas grandes verdades. Primeira verdade, Ele tem autoridade e poder para fazer todas as coisas, inclusive dar vida aos mortos. Os milagres são sinais para mostrar que Ele é Deus. Ele é quem Ele diz ser. O segundo ponto importante sobre os milagres é que os milagres são sinais, amostras do que Jesus vai fazer no final dos tempos. A gente vê Jesus fazendo uma cura, Ele vai fazer todas as curas. A gente vê Jesus ressuscitando Lázaro, Ele vai ressuscitar a todos os mortos. A gente vê Jesus ordenando aos demônios para que saiam. Jesus vai prender todos os demônios, todos das legiões do maligno, e vai nos colocar num local livre de todo o mal. Os milagres são sinais da certeza de que Jesus vai fazer o que está prometido para a eternidade, de forma completa. Quando a gente vê Ele fazendo essas coisas, são amostras. É como se Ele estivesse falando assim, você se espantou com isso? Você não tem ideia do que eu vou fazer. Procure conhecer quem é Jesus e não fique apenas nos sinais e maravilhas. O propósito de João com seu evangelho é nos apresentar Jesus para que, crendo nele, sejamos salvos. Vamos voltar lá à historinha do oficial do rei. Versos 50 de João 4 diz, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O livro de João é impressionante. João assim ele usa de detalhe para passar umas mensagens que é coisa linda. E aqui ele é sutil de novo, com essa frase, o homem que veio atrás só do milagre,
que queria levar Jesus com ele para que Jesus fosse fazer o milagre na casa dele. Recebeu a ordem de Jesus: pode ir, teu filho tá bom, está salvo. E ele confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele creu em Jesus, creu nas palavras de Jesus, sem ver o milagre. Aqui vemos que o oficial passou a acreditar em Jesus de uma forma mais profunda. Ele confiou na palavra de Jesus sem ver o milagre. A consequência mais importante de ele ter confiado na palavra de Jesus está muito além do milagre. Seu filho foi curado. Porém, muito mais importante do que isto é que ele, o oficial do rei, o seu filho e toda a sua casa creram em Jesus, e a Bíblia fala, foram salvos por crer em Jesus. Há 2 pontos aqui que vale a pena chamar a atenção. Deus usa sim nossa dor para se mostrar a nós e nos levar a crer nele. C.S. Lewis diz que o sofrimento é um megafone de Deus. Ele muitas vezes usa a nossa dor para que possamos ouvi-lo. Não há nada de errado. A Bíblia nos ensina a levar todas as nossas aflições a Jesus, a orar, a insistir. Não há nada errado em buscar a cura, o livramento, o alívio da dor. Mas não fique só na cura do seu problema terreno. A salvação é incomparavelmente mais importante que o milagre. Não há nada neste mundo que possa ser comparado à importância da sua decisão sobre Jesus. A sua decisão sobre Jesus significa vida ou morte. Para a gente encerrar, um outro ponto. Se você já aceitou a Jesus, é você, somos nós como igreja, os responsáveis de apresentar a quem não conhece a Jesus, apresentar a salvação de Jesus, o Evangelho de Jesus. Mas cuidado, não se deixe enganar apresentando um Jesus que seu ouvinte vai gostar de ouvir, pois isso pode levá-lo a crer apenas no milagre e não ser confrontado com a necessidade de crer em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. No mundo de hoje, se a gente perguntar qual é o seu objetivo de vida, todo mundo vai falar, é ser feliz. O objetivo de vida nosso, cristãos, é honrar a Deus. E muitas vezes, na vida aqui, isso significa perdas, para ganhar a coisa mais maravilhosa que há. Então, quando a gente apresentar Jesus aos outros, pode ser que a gente tenha que começar falando da dor que a pessoa está sentindo, mas não esqueça de confrontá-lo com amor sobre a verdade do Evangelho, que há uma condição que precisa ser revista, que há uma entrega a ser feita, que há um Deus que o quer por inteiro e que ele precisa reconhecer que a vida dele só vai ser completa, só vai ter luz quando ele entregar a vida por completo a Jesus. Que a gente aprenda a ir muito além do milagre e crer verdadeiramente em Jesus, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Crer em Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas é a condição única e suficiente para que a gente goze vida eterna, a começar daqui. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por teu tão grande amor, que desde o início, desde quando não havia tempo, o Senhor planejou vir ao mundo, na forma humana, pagar os nossos pecados de maneira definitiva e abrir o caminho para que a gente, crendo em Ti, tenhamos reconciliação contigo e vida eterna. Senhor, nos ensine como povo seu a levar o Teu Evangelho, confrontar as pessoas com essa decisão mais importante que há na vida: o que fazer de Jesus? Que a gente aproveite o Natal para lembrar que o nascimento de Jesus é Deus feito homem, revelando a nós o caráter perfeito de Deus e nos dando o caminho da salvação. Que o Teu amor, Senhor, esteja com todos nós, que a Tua paz nos guie dia a dia, que o Teu Espírito nos dê a certeza da salvação, a certeza, a esperança das promessas de vida eterna com Deus. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos e encerramos este culto para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.